Jesus, Filho de Deus, disse: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Deus tem um rebanho. Somos nós ovelhas de Jesus? Você é uma ovelha de Jesus? Faz parte do rebanho de Deus? Não é à toa que você está aqui na igreja, né? Já um sinal. Mas é bom pensar com mais profundidade. Deus quis sempre ter os homens perto de si, porque é sua obra. Mas infelizmente, por conta do pecado, da vaidade dos homens, da influência de Satanás, certamente, espírito mau, os homens se dispersaram, se afastaram, deram as costas para Deus. Quando Deus fez a primeira aliança, ele se identificou, de certo modo, como pastor. Ele permitiu, por exemplo, que o Davi fizesse aquela oração belíssima do Salmo, que a gente costuma cantar: eu sou o pastor. Salmo 22. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados me leva a descansar, conduz minhas águas refrescantes, pelos caminhos retos ele me leva, por amor de seu nome. Então, um salmo em que o povo escolhido se identifica como rebanho de Deus. Um povo que não é disperso, não é abandonado, um povo que não está perdido, mas tem um pastor, tem uma direção, tem Deus que os abençoa, que deu a lei, que deu os mandamentos e que os protege através dos profetas, reconduzindo sempre ao bom caminho. Mas aconteceu também dos líderes do primeiro povo, da primeira aliança, descuidarem às vezes e o rebanho se dispersar também, alguns se perderem e entrarem em uma vida paganizada, de idolatria, de violência, de desonestidade. Não é à toa que Deus, numa certa altura, uns 500 e poucos anos antes de Cristo, mandou o profeta Ezequiel, e ali tem uma reclamação de Deus, dizendo: olha, vocês estão deixando o rebanho dispersar, não estão cuidando, o povo está se perdendo, parecendo ovelhas aí, sem pastor. Vocês descuidaram, mas eu vou dar um jeito, eu não quero perder o meu rebanho. Eu vou mandar um outro pastor, ou seja, eu mesmo vou pastorear o meu povo. Ali Deus faz uma promessa dele mesmo cuidar do seu povo. E esta profecia se realiza na pessoa de Jesus. Temos a graça de ter um quadro aqui do bom pastor. Jesus é a realização da promessa que Deus havia feito. Eu mesmo vou pastorear o meu povo. Vou cuidar. O texto de hoje nos recorda isso. Eu sou o bom pastor. O Novo Testamento foi escrito em grego. Esse texto foi escrito em grego lá na origem. E a palavra boa, bom aqui, ela foi trocada. Bom, belo, justo, verdadeiro, às vezes se assemelham. Tem traduções que trazem belo. Lá na origem, um belo pastor. Eu sou o belo pastor. Porque tem muita gente que se distancia de Deus por conta da imagem errada que tem de Deus. Veem um Deus feio. Imagina um Deus vingativo, maldoso, rigoroso, cobrador, um velho rabugento. Uma falsa imagem, uma imagem feia de Deus.
Na origem, então, desse texto, diz o seguinte: eu sou o belo pastor. Não tenha de mim uma imagem ruim, de um Deus maldoso, de um pastor rancoroso, vingativo. Eu sou belo, podem se aproximar. Tenham uma imagem de beleza. A beleza salva o mundo. Tudo que é feio não presta. A violência é uma coisa horrorosa. A traição é uma coisa horrorosa, feia. A mentira é uma coisa feia. Deus é belo, porque Ele é verdadeiro, porque Ele é bom. Essa tradução me parece mais apropriada para o mundo ocidental. Eu sou um bom pastor, porque a gente mais ligado com a bondade, refletimos mais sobre o bem, às vezes, do que sobre a beleza. E ele diz o seguinte: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Que jeito? Do jeito que eu conheço o Pai me conhece, eu conheço as minhas ovelhas me conhecem. Aqui dá para a gente pensar, se eu sou uma ovelha bem atenta, bem engajada, bem comprometida com o bom pastor, se eu o conheço. Porque temos esse problema de às vezes achar que já está tudo resolvido com uma vida superficial, uma vida religiosa, mais ou menos, um conhecimento de Deus, mais ou menos. A gente se satisfaz com pouco e não deveria ser assim. Para que a gente seja uma boa ovelha, a gente precisa se engajar mais, conhecer mais. E por que motivo eu quero ser uma boa ovelha? Eu devo ser uma ovelha do rebanho de Jesus. Porque se não for por aí, meu amigo, meu irmão, meu filho espiritual, minha filha, se você não for ovelha de Jesus, você cai na mão dos mercenários. A primeira leitura terminou o versículo 12 dizendo: não há outro nome na terra dado para a salvação do mundo. Ou escolhemos a Deus ou nos perdemos. Ou somos ovelhas de Jesus ou somos propriedades dos mercenários. Nosso couro de ovelha será arrancado por aqueles que têm interesse não na nossa vida, mas nos benefícios que a gente pode fazer para eles. O contrário do bom pastor é o mercenário. A palavra que vem do latim significa aquele que faz mercado, que compra e vende, troca. Ele não tem carinho pelas coisas. São números que interessam. Quando chega o lobo, ele corre, porque a vida da ovelha não interessa. Ele quer o couro, ele quer o leite, ele quer a carne, ele quer os frutos financeiros da ovelha, não a vida da ovelha. Assim é o mundo paganizado e as religiões que exploram os fiéis sem ajudá-los a viver a verdadeira fé. É lógico, todo operário é digno do seu salário. É diferente fazer da religião um mercado e buscar a fé como trampolim material. Isso não pode, de jeito nenhum. Existem religiões que nascem com esse propósito. Existem pessoas que se dedicam a mercadejar, a comercializar as cabeças das suas ovelhas. Tem cerca de 4 anos, eu li no jornal. Vende-se a igreja em Goiânia com tantos fiéis, tantos cadeiras, o altar em tal lugar, tantos fiéis. Vende-se a igreja. Desse jeito, um anúncio. Bem lá estampado. Quem quiser, algum pastorzinho por aí, quiser comprar essa igreja, vai lá e compra aqueles fiéis. Ficam sendo os fiéis dele, é um negócio. Eu achei muito estranho aquilo, não tinha visto ainda assim de uma maneira tão patente. Ou somos ovelhas de Jesus, ou caímos na mão dos mercenários. É Jesus que cuida de nós. Mas como podemos ser então esta ovelha? Através do conhecimento. Vocês ouviram? Elas me conhecem, eu as conheço.
Sem conhecimento não podemos ser verdadeiras ovelhas. E conhecimento significa intimidade, engajamento, né? Significa contato, relacionamento. Se eu não busco a Deus, se eu não me engajo com Deus, se eu não falo com Deus, se eu não escuto Deus, não tem conhecimento. Conhecimento na Bíblia é intimidade, é estar juntos, é conviver. Lembram quando o anjo falou com Nossa Senhora que ela ia ser a mãe do Altíssimo? Ela disse assim: mas eu não conheço homem. Eu não tenho intimidade com o homem. Conhecimento é intimidade, é convivência. Saber profundamente quem é o outro. Se mostrar com clareza, com transparência para o outro. Deixar cair as máscaras. E tem muita gente que quer ser ovelha de Deus sem se engajar. Vai à missa, mas não participa direito. Está distraído. Não presta atenção. Não responde à missa. Não faz um esforço sequer para cantar um refrão. Não acompanha os gestos próprios da missa. Está ali. Terminou a missa? Terminou? Como se... Então, o engajamento, falar com Deus, participar, sentir-se vivo na celebração, entrar na igreja, começar a entrar nesse clima de espiritualidade, de encontro com Deus. Essa intimidade é que nos faz conhecer o pastor. Quanto mais intimidade, mais transparência, mais comprometimento. Não foi assim, senhores casados? Quem é casado? Levanta o braço. Você se casou aí sem conhecer? Sem dar um abraço? Está lembrando aí, dona Maria Augusta? Tá lembrando aquele dia? Bonito. Você conheceu, você cumprimentou, você deu um abraço, você conversou, disse aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, você escutou o outro. Difícil chegar a um casamento sem um abraço, sem um beijo, sem sentar no banco da praça e escutar um ao outro, ver os perrengues que o outro tem, contar os perrengues da gente. Como é que vai casar desse jeito? O casamento não dá certo, não conhece. A intimidade, dentro do limite, mas uma intimidade de conhecimento. Saber o que o outro gosta, sentir as dores do outro, sentir com o outro. Esse comprometimento, esse envolvimento é que gera amor. Foi isso que gerou o amor seu, mulher, para o seu marido. Foi isso que gerou o amor do marido pela mulher. Conversar, sentir, estar perto, o calorzinho, o jeito da pessoa, o cheiro da pessoa, os gostos da pessoa. Então esse conhecimento, essa intimidade gera comprometimento, gera amor. Mas tem gente que quer viver uma fé fria, uma fé sem envolvimento com Deus, sem compromisso com Jesus, sem tempo para Ele. Um casal, para se casar, tem que dar tempo um para o outro, conversar muito, escutar um ao outro. Com Deus não podia ser diferente, a gente tem que ter tempo para Deus, escutar Deus, falar com Deus, ter intimidade com Deus, se abrir com Deus, escutar. Aí a gente não é uma ovelha sem nome por aí. Nosso Senhor disse: eu conheço a minha ovelha, ela se deixou conhecer, ela se aproximou de mim, eu sei quem ela é, eu sei o que ela sente, eu sei o que ela gosta, eu sei da dor que ela está, eu sei do sonho desta ovelha. Eu conheço a minha ovelha, porque ela é minha, ela se deu a mim. E vice-versa, você, ovelha, cada um de nós, conhecemos o Senhor. Sabemos o que Ele nos pede. Fazemos um esforço de obedecer. Confiamos na sua palavra. Recebemos as suas graças com piedade, seus sacramentos de maneira frutuosa,
não mecânica, entrando na fila, etc., de maneira frutuosa. Isso é engajamento, isso é intimidade, isso é conhecimento que gera amor, que gera pastoreio e discipulado. Tem gente que nem paróquia tem. Tem cristãos católicos, uma coisa estranhíssima. Qual é a sua paróquia? Não, eu vou aqui, vou acolá, vou no Senhor, não tem paróquia. Ué, então não é membro de rebanho, não tem pastor. Quem não tem paróquia não tem pastor. Cada paróquia tem um pastor, que é o pároco. O pároco é o pastor do rebanho daquela paróquia. Pois tem gente que acha que pode viver uma fé sem ter um pastor, sem ter uma referência, sem ter um sacerdote. Ignorância. Aqueles que querem se pastorear a si mesmos se perdem. Tem muitos católicos frios exatamente por isso, por não conhecer direito as coisas. Vivem numa ignorância, acham que ter fé é só o batismo, acreditar que Deus está no céu, um dia eu vou morrer, vou para o céu, quero isso. E não tem comprometimento com a paróquia. Não tem envolvimento com o pastor e o rebanho do pastor. Segunda leitura, não sei se perceberam, diz lá, olha, filhinhos, o mundo não nos conheceu, não conheceu a Deus porque não nos conheceu. Quem conhece o rebanho de Deus e convive com o rebanho de Deus, conhece Deus como Pai. O texto é belo, pois retomem, segunda leitura. Então essa intimidade com Deus, sentir-se membro do seu rebanho, ser ovelha, exige relações com Deus, fervor. Não podemos viver uma fé superficial, meus irmãos, fria. Convoco vocês a levar uma vida mais fervorosa, mais engajada, né? Procurando conhecer a doutrina, os catecismos. Tirem tempo para estudar um pouquinho. Participem das oportunidades de encontro, de formação. Não fiquem rasos. Aprofundem. Vale a pena levar uma vida de maior intimidade com Deus. Aí nós somos sim umas ovelhas fervorosas, participativas, engajadas, comprometidas. Aí nós vamos desfrutar daquilo que essa segunda leitura diz. Filhinhos, veja que prova de amor nos deu Deus. Sermos chamados seus filhos. É muita intimidade, né? Deus nos chamar de filhos. Nós podemos chamar Deus de Pai. É muita intimidade. Só o cristianismo tem isso, sabiam? As outras religiões não chamam Deus de Pai. Deus é aquele ser poderoso lá em cima, né? Distante, frio, organizou as leis da natureza, um dia vai terminar com o mundo, tudo bem, mas não é um Deus que se relaciona de uma maneira pessoal. É aquele Deus mais rigoroso. Pois o Deus dos cristãos é o bom pastor que se aproxima, revela sua vontade, cuida de nós. É aquele que revela o Pai, que nos deu Deus como Pai. Então é muita intimidade. A segunda leitura traz isso. É um privilégio para nós sermos chamados filhos de Deus. Para a gente ser filho de Deus, precisa ser ovelha. Engajar, ter intimidade com o Senhor, conhecer o Senhor, se comprometer. Né? Quando a gente se apaixona, a gente não larga. Não é assim? Quanto mais envolvimento com Deus, intimidade com Deus, mais conhecimento da doutrina, da verdade. Por que muita gente se afasta, esfria, troca de religião, etc.? Porque não penetrou na profundidade do conhecimento de Deus. Fica superficial, folha de bananeira, sopra para cá, vai, sopra para ali, vai. Mas a pessoa que conhece, que tem intimidade, tem experiência de Deus, conhece a doutrina, ela se apaixona. E aí eu vou te falar, depois que a gente se apaixona por Deus, é difícil a gente o abandonar. A gente pode até cometer alguma falha, mas a gente está atento, a gente levanta, a gente olha, meu Deus, não me deixe, eu quero caminhar contigo.
De um certo modo, Deus já conhece todos nós. Mas sabe qual é o conhecimento que Ele quer de nós? Aquele que a gente mostra para Ele. Deus é onisciente, sabe de tudo. Mas Ele quer aquele conhecimento personalizado que você vai lá e revela para Ele. Meu Deus, hoje a situação lá em casa não está boa. Meu Deus, hoje eu estou com esse sonho. Senhor, meu bom pastor, olha, eu estou com esta ferida, eu preciso de um remédio. Deus quer nos conhecer a partir do nosso coração, da nossa revelação. Por isso que nós devemos rezar, gastar tempo com Deus, contemplar Jesus na Eucaristia, adoração, ler a Sagrada Escritura. São momentos, sabe, de namoro, de aprofundamento, de intimidade com Deus. É isso que gera verdadeiro conhecimento. É isso que gera paixão por Deus. E sem isso a gente é uma ovelha fraca, superficial, insegura e às vezes ignorante. Vamos buscar esse conhecimento. Vamos aprofundar. Jesus fala de ovelha para a gente entender um pouquinho mais, já ando concluindo. Aqui a gente não tem ovelhas, tem as vacas, né? Mas tem os cachorros, que fica mais fácil a gente entender, né? Muitas pessoas têm um cachorrinho em casa, ou um cachorrão, né? E esse cachorro, você o chama pelo nome, não é assim? E ele atende você. Se esse cachorro está no meio de outros ali, se você diz o nome do cachorro, ele vem. Por quê? Porque você já conviveu com esse cachorro. Esse cachorro conhece o seu cheiro. Esse cachorro conhece a sua voz. Você dá alimento para esse cachorro. Ele confia em você. Tem uma relação de dono ali, sabe? Outro dia eu vi um vídeo fabuloso, mostrando um cachorro que tinha perdido a visão e tal, e tinha sumido. De repente, esse cachorro, ele encontra o dono com o qual tinha vivido muito tempo. E pelo cheiro, o cachorro conheceu o dono. Foi uma festa muito bonita. Interessante, aquele vídeo que mostra o reencontro de um animal que foi estimado, que foi cuidado, que foi zelado e tinha desaparecido da casa. E quando foi reencontrado, não tinha mais visão. Conheceu pelo cheiro. E quando ele percebeu pelo cheiro o dono, então pulou no dono, aquele latido que a gente já sabe, né? De quem confia. Trago esse exemplo para dizer o seguinte: é preciso contato, convivência, precisa gastar tempo. Não pense você que vai ter intimidade com Deus sem gastar tempo, sem falar com Deus, sem orar, sem adorar, sem ler a palavra. E se você não conhecer Deus como bom pastor, que ovelha será você? Que ovelha serei eu na ignorância? Poderei cair nas mãos do mercenário. Aí o lobo nos estraçalha. Deus nos livre dos lobos, dos mercenários. Deus nos ajude a conhecê-lo cada vez mais e confiar na sua bondade.